Quero começar esse vídeo agradecendo todo mundo que está curtindo, comentando, deixando like no especial de fim de ano. Tenho recebido muitos comentários legais e eu fico muito feliz. Como vocês sabem, eu estou subindo 3 vídeos por semana. Um é da série Acredita em Destinos, que fala de viagens. Outros são temas variados aqui no canal. E esse terceiro vídeo da semana, que é da série Mundo Brasileiro, onde toda semana um convidado morando fora está contando a sua experiência pra gente. E hoje a gente vai ter a experiência de um lugar que muitos brasileiros sonham em morar, até é comum receber muito brasileiro por conta de intercâmbio, que é em Londres, na Inglaterra. Então bora lá conhecer a nossa convidada de hoje e saber como tem sido a experiência dela morando lá. Pode me chamar de Elo Rigueto, eu sou de São Paulo, moro em Londres desde dezembro de 2008. Eu vim morar em Londres com o meu marido, porque ele recebeu uma proposta de trabalho. Eu escrevo o blog Aprendiz de Viajante, tem muita informação de Londres lá, e ele me abriu muitas portas, como por exemplo, eu publiquei um guia de Londres através do blog, e isso jamais teria sido possível se eu não tivesse essa experiência, né, de escrever para outras pessoas lerem. Quero te agradecer muito pela sua participação aqui e aproveitar já para te perguntar o que você sentiu, né? Você já mora aí há muitos anos, mas o que você sentiu que no começo, ou que até hoje talvez, seja difícil para você se adaptar? A coisa mais difícil de se adaptar, e eu acho que não tem muita solução, e não só para mim que moro na Inglaterra, mas acho que para qualquer outro brasileiro morando fora, é o fato de faltar aquele teu passado, sabe, o background cultural e social. Quando a gente tá com nossos amigos do Brasil, a conversa flui de uma maneira que você nunca perde essas pequenas referências, seja, sei lá, uma piada sobre um programa antigo de TV, ou são coisas pequenas, que é tão difícil explicar porque a gente só percebe depois que a gente vai morar fora e você tá numa conversa com pessoas de outros países ou do país que você tá morando agora e você fala, ué, mas não entendi isso. O que você falou? Da pessoa fala, é verdade, você não passou sua infância aqui, você não sabe isso. Aí tem que rolar toda uma explicação das coisas que você perdeu. É muito, muito difícil explicar. É uma coisa de vivência. E que eu acho que nunca vai solucionar, porque afinal você não tem como voltar e ter morado aqui, ter nascido, morado aqui, crescido aqui. Eu te entendi perfeitamente, porque isso acontece mesmo. Por mais que você já viva há muito tempo naquele país, que você entenda, por exemplo, as gírias, as piadas e tal. Por exemplo, sei lá, cinema nacional, todo mundo rindo e você ri junto também. Não se trata de entender o significado do que foi dito, né? Se trata de realmente rir com a mesma intensidade que, sei lá, o nativo ri, porque ele entende em que contexto aquela piada foi feita, em que situação, sabe? E isso a gente nunca vai ter, por mais que a gente passe anos naquele lugar, a gente realmente não vai ter esse background todo, porque a gente não é daquele lugar, né? Isso acontece muito, muito realmente, acho que acontece com todo mundo que mora fora. Você consegue se adaptar, você consegue ter uma rotina naquele lugar, amigos, enfim, entender o que foi dito, mas nem sempre você vai estar no contexto como os nativos estão, pelo simples fato de não ser nativo, né? Tem alguma gafe que você tenha cometido no início, algo que você até hoje dá risada? Gafe, assim, não tem nada grave. Tem o lance do pessoal aqui não ser muito de abraçar. Ou quando abraça, dá um abraço meio mole, assim, naquela coisa apertada, assim, sabe, calorosa. Então, já aconteceu de eu ir abraçada uma pessoa, daí a pessoa falou, eu não gosto de abraço. Falou isso em inglês, I'm not a hugger. Aí você fica no vácuo. Mas é tudo bem, daí você se acostuma, eles são assim mesmo. A gente gosta de ficar se tocando, aqui não. E você acaba meio que trazendo um pouco disso pra tua vida também. De repente você se vê quando as pessoas começam a te tocar, quando você tá no Brasil, em outros países e tal, você fica meio, nossa. Acho que isso é uma coisa que o brasileiro vai notar em qualquer país que ele for, né? Principalmente porque a forma como a gente trata a outra pessoa no Brasil, que a gente cumprimenta e tal, já muda, né, de uma região para outra. Tem regiões que, por exemplo, no Brasil, que é um beijo só, tem regiões que são 2, 3 beijos, sabe? E ainda abraça depois, enfim.
E na maioria das culturas isso não existe, né? É cumprimentar a pessoa, a aproximação, o toque em si já é uma coisa mais de intimidade, ou quando você já é muito próximo realmente, né? Agora conta pra gente, assim, 3 coisas que você considera incríveis em Londres ou na Inglaterra como um todo. A mistura de povos aqui em Londres, mistura de pessoas do mundo inteiro, o acesso à cultura, muita coisa para fazer de graça, muitos museus, muitos festivais que você pode ir sem gastar um tostão. E o sistema de saúde público, que eu gosto muito, é gratuito e todo mundo tem direito a utilizar. São 3 coisas realmente muito incríveis o que você falou. E tirando o básico, assim, em relação ao Brasil, né, amigos, família, comida e tal, tem alguma coisa que você sinta falta, muita falta? Talvez eu sinta falta do clima ser um pouco instável, no inverno fazer calor e no verão fazer um dia de frio, sabe esse tipo de coisa? Aqui, por exemplo, o inverno é inverno mesmo, você não tem um dia de calor no inverno. E o verão a gente sabe que vai ser sempre ameno, que nunca vai ser muito forte. Isso é muito legal que você comentou, porque geralmente quando a gente sai, né, pra morar num lugar que tem estações bem marcadas, bem definidas, assim, eu particularmente gosto muito, mas realmente tem alguns dias que a gente acaba sentindo falta, principalmente no seu caso, que mora num país onde o inverno é muito mais rigoroso do que aonde eu moro hoje. Acaba sentindo falta, assim, o clima ser instável acaba sendo um presente no meio da estação, né? Sei lá, você tá vindo de muita neve, muito frio, e de repente você acorda assim com... hoje fez 20 graus, hoje fez 15 graus, hoje fez 10 graus, que delícia, né? Realmente, essa instabilidade que a gente encontra no Brasil, quando a gente vai para um outro país que as estações são bem definidas, acaba fazendo falta realmente. Agora eu queria te perguntar uma coisa. Muita gente que me escreve, até para saber se acontece com você também, muita gente que me escreve acaba falando assim, eu gosto quando as pessoas que moram fora mostram coisas diferentes sobre o Brasil, porque eu fico com muita raiva quando as pessoas associam o Brasil só ao futebol, só ao carnaval, só ao samba, só a sei lá o que, entendeu? E às vezes as pessoas, tem um lado das pessoas que falam assim, ok, Brasil é muito mais, vamos apresentar, o que eu acho legal, mas tem um lado das pessoas que realmente se irritam com isso. E eu, particularmente, não sei o que o pessoal vai achar em casa, eu acho que se irritar com isso é uma grande besteira, porque no fundo nós mesmos brasileiros não sabemos tudo sobre todos os países e também temos os nossos estereótipos sobre vários outros países. Então, a gente se apegar a isso é muito pequeno, assim. Mas essa é a minha opinião. Eu queria saber se acontece com você também esse tipo de coisa, o que você pensa? O Brasil é um país muito vasto, muito grande, às vezes não é por mal. As pessoas simplesmente não sabem. Elas perguntam, qual é o prato típico do teu país? Eu falo, olha, do meu país eu não consigo te dizer, eu consigo te dizer da minha região, porque se você for para Manaus, se você for para Belém do Pará, é totalmente diferente do que você vai encontrar em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina. Então você explica, eles não têm ideia, porque aqui na Europa, por exemplo, os países são muito pequenos, cabe um monte de país dentro do Brasil. E tem um prato típico, às vezes, daquele lugar que identifica o país inteiro. E aí você tem que meio que explicar que no Brasil não é assim. Mas sempre querendo aprender, nunca por mal, sabe? É muito isso mesmo, né? É bem legal, assim. E é bom ver também que não tem problema se o gringo só sabe desse lado, assim. Na verdade, ele só vai descobrir muito mais se ele morar mesmo no Brasil. Do contrário, ele vai ter acesso ao que chega pra ele através de mídia, da própria divulgação de turismo e tal. É o mesmo caso, assim, vou dar um exemplo mais próximo, né? Muita gente, por exemplo, que me escreve faz uma imagem do Chile pensando em Santiago, né? E como o chileno mesmo diz, Santiago não é Chile, ou seja, não é só, né? Não é só isso. Mas é normal esse tipo de coisa, eu acho super normal. Queria tocar num assunto agora um pouquinho mais polêmico. Mas é porque eu senti que eu acho que a gente tem uma linha de trabalho meio parecida. Muita gente, muita mesmo, me escreve assim e fala, ou deixa comentário nos vídeos, ou alguma coisa assim, falando que acha um absurdo o brasileiro deixar tudo e morar em outro país, que é uma falta de patriotismo, que considera inclusive como um abandono do país, sabe? Eu acho isso um absurdo e acho uma total falta de coerência esse tipo de argumento. Acontece com você também? O que você pensa disso? O mundo é mais do que o lugar que a gente nasceu, né? A gente tem raízes, mas a gente também tem asas, né? E só enriquece você sair do seu país e ter a oportunidade de conhecer outros, seja como morador ou viajante. Imagina abandono. Eu amo o país onde eu nasci, minha família mora lá, meus amigos moram lá e
nunca abandono, gente. Que isso? O mundo tá aí, tá livre. Vamos cruzar fronteiras e vamos explorar mais, até pra gente acrescentar mais se um dia a gente for voltar, ou você passa a informação para as pessoas que moram lá e essa troca apenas ajuda. Às vezes em época de eleição, quando eu dou minha opinião no Brasil, eu tomo umas patadas, mas aí eu já respondo mesmo, porque acho que não existe espaço pra esse tipo de coisa. Tipo, você não tá aqui, você não pode opinar. Posso opinar sim, porque eu conheço, minha família tá aí, meus amigos estão aí, eu quero o melhor pra todos eles. Então quem vem com essa conversinha pra cima de mim, falta de patriotismo, abandono, já toma um fora. Exatamente, a gente pode opinar porque a gente continua sendo brasileiro, a gente continua pagando impostos lá, a gente continua tendo que justificar voto em eleições, a gente continua tendo obrigações com o Brasil, até para não ter nenhum problema com o nosso visto atual, né? Então sim, a gente tem o direito de opinar e as pessoas ficam colocando que não, sabe? É uma bobeira, uma besteira, sabe? Sem tamanho. E tem também a questão de que muita gente acha que é um processo fácil você deixar a vida que você construiu desse país e voltar para o Brasil. Não é um processo fácil, né? A gente sabe disso. É um recomeço de vida. Que tipo de conselho você daria, até para as pessoas desconstruírem esse mito de que é muito mais fácil voltar para o Brasil do que ir para outro país? Eu acho que pra voltar vai ter que começar tudo do zero de novo, sabe? Procurar um emprego, procurar um lugar pra morar. Isso tudo é muito complicado, porque depois quando você passa anos fora pra se readaptar, porque as coisas mudam lá também, né? O grupo de amigos também já não é mais o mesmo, as pessoas não são as mesmas. Então eu sei que não vai ser fácil. Então por enquanto estamos aqui. Se surgir outra oportunidade em outro país, assim como surgiu pra gente vir pra cá, a gente iria sem problema. Se for bom pra gente, eu penso muito no lado financeiro também. Se for bom, vamos. Senão a gente continua por aqui. Exatamente. Tanto o ficar ou voltar para o Brasil como ir para outro país tem que valer a pena, tem que ser para não passar perrengue. De outra forma, é melhor não arriscar, né? Continuando aí na linha dos conselhos, então, qual o conselho que você daria para quem nesse minuto tem o sonho de morar fora? Pesquisa assim muito blogs de brasileiros que moram nesse lugar, entra no site do consulado, vê o que é o lance de visto e assim, use o Google, porque às vezes eu recebo perguntas, eu não sei, tipo, como é que, com que visto eu posso? Eu não sei com que visto você pode. Existem centenas de tipos de visto. O meu é diferente do teu. A minha situação não vai aplicar pra tua. Então, tem que ir assim com muitos pegue assim anos para se planejar, sabe? Junte dinheiro, fique muito no computador pesquisando, use o Google. Não tem coisa mais fácil hoje, sabe? E não leve as respostas negativas como uma coisa pessoal. Por exemplo, muita gente pergunta pra mim: eu tô com esse plano, você acha que vai dar certo? E eu não posso simplesmente passar a mão na cabeça da pessoa e falar: vai dar tudo certo, esse teu plano tá ótimo, quando eu sei que tem problema ali. Então você tem que aceitar, porque a gente sempre ouve muita gente que mora fora e quando dá uma resposta honesta, as pessoas falam: você não quer passar seu conhecimento pra ninguém, você não quer que ninguém mais more aí porque deu certo pra você. Gente, isso é mentira. Eu quero que dê certo pra todo mundo, eu só tô sendo muito realista, apenas isso. Nossa, me identifiquei totalmente com o que você falou agora, porque vira e mexe alguém me pede conselhos, instruções, porque eu moro aqui, por causa do blog e tal, e eu tenho o maior prazer em ajudar, assim, não posso ajudar com tudo, claro, mas no que eu posso eu tento ajudar. E às vezes quando eu dou uma resposta sincera e falo: olha, esse caminho que você escolheu aí tá assim, ó, com 99,9% de dar errado, isso não tá legal, tal, e as pessoas não aceitam, e já teve casos assim, impressionantes, vocês não acreditam. Por exemplo, já teve casos de pessoas me escreverem falando que meu namorado saiu do Brasil, foi pro Chile, aí depois a polícia pegou porque passou o tempo de turista, né, porque você pode ficar até 3 meses como turista. Passou o tempo de turista, ele tava ilegal, aí depois teve que ser deportado. Gente que ainda acredita que tem aquela visão muito anos 70, anos 80, onde você conseguia mudar de país, sustentar sua família e ficar rico, entre aspas, trabalhando no McDonald's, sabe? Então as pessoas muitas vezes não querem ouvir a verdade e acabam falando esse tipo de coisa que você falou: ela não quer mais um brasileiro no país, como se eu tivesse o poder, né, de fazer esse tipo de coisa. E agora, sendo ainda mais específica, qual conselho, Elô, você daria para quem pensa em morar em Londres ou na Inglaterra como um todo? Porque eu sei que é um destino muito procurado pelos brasileiros. Então, que tipo de conselho você daria específico agora para quem deseja morar aí? Tente ver o inglês com um sotaque britânico, que faz muita diferença.
Não dá pra você ter resultados em um mês, você conseguir melhores... Tem gente que chega aqui, passa uma semana, 2 semanas, eu não conheço ninguém, ninguém me ama, ninguém me quer. Gente, calma, as coisas não acontecem assim. Nem tudo é imediato, não tem um app pra essas coisas se resolverem na sua vida. Vai atrás de fazer amigos, vai atrás de fazer um curso, vai bater na porta dos lugares pra conseguir emprego, as coisas não acontecem em 2 semanas. E deixe os seus preconceitos de lado, pare de julgar as pessoas pela nacionalidade delas, que aqui você vai encontrar gente do mundo inteiro e você vai cuspir pra cima e cair na cara, porque tem coisa que odeia, que você que a gente, quando a gente ouve falar de brasileiros, a gente odeia, e a gente faz a mesma coisa com várias outras nacionalidades. Então pare, jogue fora, desconstrói aí, ó, todos esses preconceitos e vem pra cá disposto a aprender. Isso é muito legal que você falou, porque muitas vezes a gente quer muito saber se sofre preconceito lá fora e tal, e muitas vezes a gente esquece dos próprios preconceitos que a gente tem com relação, nós como brasileiros temos em relação a outros estrangeiros e também até com outros brasileiros, né, outros estados, outras regiões do Brasil. Eu até fiz um vídeo aqui no canal recentemente que fala sobre o quanto o brasileiro espera ser adorado ou ser mimado em outros países. Eu até recomendo para quem ainda não viu. Foi justamente porque eu participei de um congresso que tinham várias pessoas morando fora, foi daí que veio a ideia para essa série, e onde psicólogos disseram que o brasileiro tem isso enraizado nele, de que ele se considera meio que o povo mais amigável do mundo, e muitas vezes ele esquece que às vezes ele não é amigável dessa forma como ele imagina com o estrangeiro e muitas vezes nem com o próprio brasileiro. Então é muito importante isso que você falou. E sobre a questão da adaptação também, né? Eu sempre digo para as pessoas, não sejam afobadas em se adaptar, em querer ter amigos e tal, porque é como você falou, isso não vai acontecer em 2 semanas, em 2 meses, em 6 meses, às vezes vai levar 1 ano ou mais, depende muito do estilo da pessoa e do país para onde ela foi, né? Mas a gente precisa sempre lembrar que quando a gente muda de país, mudou tudo. As pessoas naquele lugar, elas continuam com a vida igual. Elas possuem o mesmo grupo de amigos, o mesmo local de trabalho, a mesma casa, tudo na vida delas anda normal. Então elas continuam vivendo no ritmo de sempre. Nós é que estamos desesperados, e até um desespero natural, de querer fazer novos amigos para não se sentir sozinho, de querer encontrar trabalho, de querer que as coisas voltem ao lugar assim o quanto antes, né? Mas a gente decidiu tomar esse passo e a gente precisa entender que a gente está numa realidade paralela a quem já morava naquele país. Então a gente precisa mesmo ter paciência. Eu queria então terminar esse vídeo e você contasse pra gente qual é a melhor coisa de morar fora, ou qual foi o melhor aprendizado que essa experiência te trouxe. É você poder olhar pro seu país e fazer algumas comparações e entender melhor algumas coisas que acontecem lá, que você não entendia porque você estava lá e você não tem influências de outras culturas e outras pessoas. E eu acho que você analisa melhor o seu país, as formas como as coisas acontecem lá, depois que você tem referências de outros lugares. Então é isso, espero que vocês tenham gostado das minhas respostas, da minha participação. Queria agradecer a oportunidade de falar aqui no canal Pigmento F. Muito obrigada por me convidar. Espero que tenha sido útil. E se alguém quiser entrar em contato comigo, aprendizdeviajante.com e no elorrigueto.com também. No Instagram, no Twitter, enfim. Tá fácil me achar, tá bom? Tchau, obrigada e boa sorte se você tá pensando em morar fora. A gente te agradece, Elô, foi muito gostoso conversar com você. Eu tenho certeza que muitos seguidores se sentem identificados e que a sua história aqui também pode servir de ajuda, não só para quem pretende morar aí, mas para toda pessoa que pensa em morar fora ou de alguma forma lidar com diferentes culturas, né? Então, pessoal, aproveitem também para seguir aí o blog dela, todos os canais estão aí. É mais um local na internet de fonte de informação e de troca de experiências de cultura. Esse é o objetivo do meu trabalho. Eu acho que ninguém rouba o lugar de ninguém na internet. Se todo mundo se junta, pode nascer algo muito mais colaborativo e muito mais relevante para você que está em casa, inclusive. Então é isso, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu curtir. E se você mora fora, já teve alguma experiência nesse sentido ou deseja, está planejando, comenta para mim nas redes sociais usando a hashtag Mundo Brasileiro PF, eu vou adorar saber a sua opinião, a sua história, ou deixa um comentário aqui embaixo, tá bem? A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!